Ninguém esperava o que aconteceu ontem. De repente, sem anúncio prévio, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convocou os líderes de partido para se enfileirarem atrás dele e fez um anúncio à nação. Disse que o projeto de lei que equipara aborto após a 22ª semana ao homicídio não vai ser votado em urgência. Que sua intenção sempre foi de que os debates na Câmara dos Deputados fossem tocados com toda a transparência perante a sociedade. Disse ainda que em agosto, com muita calma, vai organizar uma comissão na casa para fazer o debate. Foi além, tá? Afirmou que nada nesse projeto vai, entre aspas, retroagir direitos já garantidos e nada vai avançar que traga qualquer dano às mulheres. Nada disso é verdade. Esse projeto horroroso saiu do fundo do esgoto bolsonarista, foi posto para ser votado com urgência sem nenhuma transparência. Não houve qualquer debate público e essa era justamente a intenção, não é só. O objetivo do texto é especificamente retroagir em direitos. É dar incentivo para que juízes reacionários posterguem a autorização para abortos já considerados legais perante a lei. É um projeto feito para dificultar a vida de mulheres e principalmente meninas que foram estupradas. Não tem como esse projeto existir e não trazer dano às mulheres. Tem mais. Isso foi dito com todas as letras, tá? Pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL de Alagoas. O projeto que vem do gabinete dele foi criado para testar Lula, para intimidar o presidente da República, para encurralar o presidente numa situação em que se pusesse, como dizem os reacionários, contra a vida. Ou seja, esse projeto nasceu para chantagear o governo, não dando a mínima para a garfada que estava metendo em mais de 100 milhão de mulheres brasileiras. É um projeto cruel, demagógico e produzido de má fé. E o pior é que aconteceu exatamente o que Sóstenes Cavalcante previa, tá? O projeto foi aprovado em regime de urgência sem que o PT, o partido do presidente, se manifestasse em plenário. Foi aprovado com urgência e aí do Palácio do Planalto, não se ouviu um pio. Demorou dias, quando a sociedade brasileira já estava berrando, para o presidente Lula se posicionar. Demorou dias, não só para isso. Demorou dias para a primeira-dama, que se manifesta sobre quase tudo, falar alguma coisa. Ela, que se declara feminista. Os bolsonaristas achavam que ao intimidar a presidência estavam certos, intimidaram mesmo. O Planalto só se moveu quando percebeu que o Brasil não queria. Se o Brasil tivesse ficado em silêncio, também o Planalto estaria mudo. As mulheres brasileiras não teriam sido defendidas pelo governo. E, no entanto, a pressão da sociedade foi tão grande que Arthur Lira precisou fazer um anúncio à nação, com todos os líderes atrás, dizendo: olha, vocês entenderam tudo errado. Não, a gente entendeu tudo exatamente como foi. A Câmara dos Deputados tentou botar mulheres estupradas na cadeia com pena maior do que a dos homens que as estupraram. A Câmara tentou tirar das mulheres direitos que elas já têm há décadas. Fez mais, tá? Fez isso tudo por jogatina política, não por convicções éticas. Só que houve reação da sociedade. Essa é a segunda vez que o bolsonarismo erra a mão feio, acontece uma reação brutal do Brasil e eles voltam atrás. A primeira foi com o projeto de emenda constitucional à PEC das praias. Agora foi com o PL do estupro. Já tem deputado bolsonarista no Supremo querendo processar, querendo calar quem está dando esse nome à coisa. PL do estupro, PL do estuprador. Eles sentiram. Eles erraram a mão. O Brasil está mais conservador, sim. Isso não mudou. Mas nessas histórias tem uma lição, tá? Quem entender bem o cenário consegue resistir à deterioração da democracia. Precisa estar disposto a entender bem o cenário e fazer a negociação direito. Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, nosso trabalho por aqui é fazer análise, é trazer fatos, dados, isso tudo num universo onde já tem desinformação demais. O meio é importante para você, faz parte da maneira como você se informa e compreende o mundo. Assina, ajude a nos manter de pé. Cidadania inclui ajudar a financiar o bom jornalismo. E esse é o ponto de partida. Como que a gente pode reconciliar essas duas ideias que parecem tão distintas? De um lado está a constatação de que o Brasil se tornou mais conservador do que era, de que o Brasil votou em massa em Jair Bolsonaro, mesmo após ele ter conduzido o governo que conduziu. Do outro está o fato de que o país não rachou perante o PL do estupro. Não ficaram bolsonaristas de um lado, não bolsonaristas do outro. Os reacionários, que são sempre tão hábeis nas redes sociais, tomaram uma surra nelas. Como que essas duas peças se encaixam? Mais do que isso,
Uma penca de deputados bolsonaristas, entre eles Nicolas Ferreira e Carla Zambelli, protocolaram na última sexta-feira no Supremo Tribunal Federal um pedido para que a também deputada Fernanda Melchiona, do PSOL gaúcho, tirasse das suas redes todas as menções ao PL dos estupradores. Quer dizer, na sexta, quando a onda contra o projeto estava começando a crescer, eles sentiram a pancada. Eles que estão sempre gritando contra todo mundo, dizendo que são contra censurar as redes, eles que a toda hora mentem, distorcem o que os outros falam, manipulam fatos nas redes sociais, querem que o Supremo proíba alguém de chamar esse projeto de PL dos estupradores. Por quê? Porque já na sexta-feira eles estavam sentindo a pancada. Sabe, deputados são profundamente sensíveis à pressão social. Eles vivem de ter votos a cada 4 anos, precisam agradar os seus eleitores. Essa turma que inventou esse estilo de ser parlamentar fazendo lives de dentro do Planalto, mobilizando as massas o tempo todo, criando memes, eles não fizeram isso à toa. Comunicar pelas redes funciona. E é raro que eles percam a mão. E, no entanto, perderam feio. Mas vejam só, na Câmara achavam que o Planalto ia ficar acuado. No Planalto acharam que não dava para brigar. Em ambos os lados cometeu-se o mesmo erro de cálculo. E por quê? Porque ambos acreditam numa caricatura do eleitor conservador. Ambos acreditam que todo conservador é reacionário. Não é. Tem pistas para a gente compreender o que aconteceu em 2 artigos. Um do antropólogo Juliano Speyer, na Folha de São Paulo, de segunda-feira. Outro, na última, Piauí, do filósofo político Marcos Nobre. O Speyer, ele é especialista em evangélicos e ele ouviu consistentemente algumas ideias dessa população. Uma é de que pedofilia e estupro no campo popular são percebidos como crimes hediondos. A ideia de que a mulher estuprada receba uma pena maior do que o estuprador é inconcebível. O segundo ponto é ainda mais importante. Eu vou citar o Juliano nas palavras dele. Evangélicos e evangélicas reconhecem o transtorno emocional que tem quem engravida como consequência de um estupro. E se essa mulher decide abortar, deverá se acertar com Deus, não é para ela ser julgada pelos homens. Isso quer dizer o seguinte: evangélicos e evangélicas são seres humanos. São pessoas que sentem, são pessoas com bom senso. Ser conservador não quer dizer que você seja insensível. Aí disso a gente pula para o Marcos Nobre. Ele vem argumentando que o governo Lula não entendeu o momento histórico em que foi colocado. Existe uma crença de que é possível fazer um governo de esquerda no Brasil de hoje. Não é. Lula foi eleito numa aliança com centro e a centro-direita, foi eleito por um conjunto de grupos bastante distintos que não pensam como a esquerda, mas que percebem no bolsonarismo uma ameaça real à democracia. Os evangélicos não são a caricatura que a direita e a esquerda imaginam. Não é botar aborto num projeto de lei e todo brasileiro conservador vai ser a favor. A direita e a esquerda acharam que sim, mas não é. As pessoas são capazes de pensar com a própria cabeça e sabem reconhecer uma injustiça quando a veem. Sabem reconhecer um gesto de crueldade quando o sentem. Da mesma forma, o Brasil do agro não é um bloco monolítico antiambiental como o que as pessoas imaginam. Esses 2 grupos, o Brasil do agro e o Brasil evangélico das periferias urbanas, são frutos do sucesso da nova república. Nunca um regime na nossa história trouxe tanta gente de fora da pobreza para a classe média. Essas pessoas querem ter voz nas decisões que são tomadas a respeito do futuro do país. Querem ter influência em como se desenham as políticas públicas. A esquerda é minoria nesse Brasil de hoje. Mas Lula tem votos para ser colocado no segundo turno. Nenhum político de centro ou centro-direita tem votos para isso. A reação popular à PEC das praias e ao PL do aborto mostram que a conversa é possível. Existe uma centro-direita no Brasil, existe um centro brasileiro, existe uma direita democrática. Esse conjunto de pessoas vai ter 2 escolhas em 2026. Uma vai ser votar em um candidato de direita que vai ter a bênção de Jair Bolsonaro e que carregará consigo na sua base o movimento antidemocrático. Talvez esse candidato seja um político mais tradicional, o Ronaldo Caiado. Talvez seja um ex-ministro de Bolsonaro como Tarcísio de Freitas. A outra escolha é votar em Lula. Lula até topou distribuir cargos para a frente ampla que o elegeu, mas a verdade é que ele não abre espaço programático. Marcos Nobre está certo. Lula não entendeu o que está acontecendo. Mas essa semana tivemos motivos para compreender que há conversa possível. Só que precisa ser uma conversa programática. Não é a política externa de Celso Amorim ou a política econômica de Aloysio Mercadante que vai promover um acordo. Não é ficar atacando um Banco Central que é técnico, mesmo que Roberto Campos Neto não saiba se comportar como presidente desse BC.
O Brasil é o que é. O bolsonarismo vai assinar com um acordo programático. Alguns dos eleitores vão acreditar, outros não vão. Se a promessa vai ser cumprida, sabe-se lá. Com Bolsonaro não foi. E Lula vai dar espaço no seu governo para governar junto? Ele precisa desses eleitores. E a conversa é possível.